A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, é uma alegria, um prazer, né? Estar mais um dia vive na presença do Senhor, né? É podermos falar do seu grande amor, podemos louvar o grande Deus Todo-Poderoso. No dia de hoje eu queria meditar em um versículo, está em Marcos 9, versículo 19, diz assim: E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me aqui. Louvado seja Deus pela sua palavra, que é fiel e verdadeira. Nesse versículo, Jesus censura a geração de Israel e também os seus discípulos. Por que também os seus discípulos? Porque pouco tempo atrás, um pai de família tinha levado seu filho para que eles expulsassem um demônio surdo e mudo, e eles não conseguiram. Então, esse homem veio até Jesus, pediu a Jesus, né? Disse assim, vamos ler o versículo 18, diz assim: E este onde quer que... Vamos ler o 17. E a multidão respondendo disse, Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e esse onde quer que apanha, despedaça. Ele espuma, range-lhe os dentes, vai definhando e diz: Trouxe aos teus discípulos para que o expulsasse, mas não puderam. Então Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Então, a incredulidade, ela vem da falta de fé. Mas, pouco tempo, quando os discípulos estão sozinhos com Jesus em casa, eles fazem uma pergunta, né, para Jesus. E diz: Por que nós não podemos expulsar, né? Vamos ler o versículo 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhes perguntaram à parte: Por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus respondeu: Esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser uma oração e jejum. Diz em Marcos 9, 28. Mas em Mateus 17, 20, Jesus diz, quando eles perguntaram, lhes disse, por causa de vossa pouca fé. Ou seja, Jesus disse que eles tinham pouca fé, por isso não expulsaram. Mas logo em seguida ele disse que aquela caça de demônio não saía a não ser por oração e jejum. Então, vamos analisar. Por que os discípulos não puderam expulsar? Primeiro, Jesus vai dizer que não sai a não ser por oração e jejum. Oração, dependência de Deus. Jejum, abstinência da carne. Muita gente pensa que jejum é simplesmente passar fome, não. Jejum vai falar de separação. Jejum vai falar de negar os desejos da carne. Abster dos desejos da carne. E oração fala de dependência de Deus. Mas será que os apóstolos não eram dependentes? Apesar deles andar com Jesus, eles não eram. Eles não andavam nessas duas coisas que Jesus falou. Dependência de Deus e abstinência da carne. Se não vejamos, no versículo 33 do mesmo capítulo de Marcos 9, veja o que acontece. Chegando a Cafarnaum, entrando
em casa, perguntou-lhes. Jesus perguntou para eles: que vós discutia pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinha disputado entre si qual era o maior. Veja, ele estava disputando quem era o maior. Aqueles homens, né, os discípulos, lógico, né, andando com Jesus, né, com o homem que andava sobre as águas, com o homem que ressuscitava mortos, eles estavam se sentindo importante. Eles não estavam com humildade. E aí, eles não andavam da forma correta. E Deus não dá a sua glória para homem. Portanto, quando qualquer um crente acha que é importante, Deus faz ele descer do salto. E mostra que ele não dá a glória dele para homens. Ele não dá, meu irmão. E os discípulos estavam disputando quem era o mais importante. Portanto, foram envergonhados. Não puderam expulsar aquele demônio. Por quê? Porque se achava importante. Se achava que era, mas não era. Quem era ali era Jesus, não eles. Então, essa caixa de demônio não sai, a não ser por jejum, a não ser por oração e jejum. Oração, dependência de Deus. Jejum, abster dos desejos da carne. Ou seja, abrir mão dos desejos carnais. E oração, depender de Deus. Por isso Jesus falou isso. Essa caixa de demônio não sai, a não ser por oração e jejum. E também Jesus censurou eles, que era por causa da sua falta de fé. É tanto que quando aquele pai chega e diz que os discípulos não puderam expulsar, ele diz: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando tenho que sofrer ainda? Então foi isso, meu irmão. Foi por isso que os apóstolos, os discípulos de Jesus, não puderam expulsar aquele demônio. Eles estavam se achando importantes. E Deus não dá a glória dele para homem. Eles estavam se achando que eles eram o bambambam, porque andava com Jesus, que eles eram importantes. Tanto que estava disputando. Quem é o maior de nós? Né? Então Jesus disse: quem quiser ser o maior, que seja o menor e que sirva a todos. É por isso que muitas vezes, muitos crentes quebram a sua cara, porque acham que é importante. Importante é Deus, nós não somos importantes. Tá, meu irmão? Fica a lição aí. Os apóstolos não puderam expulsar, porque estava com falta de fé. E a falta de fé é incredulidade. E porque não estava dependendo de Deus e não estava se abstendo do desejo da carne. Estava se achando que era importante. Importante é só o Senhor. Amém? Deus abençoe.